Foi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Filó. Sou a Joana e junto aos petianos Francisco e Maria Clara, iremos entrevistar o professor Roberto Hu, que possui graduação e mestrado em Filosofia pela UFPR, doutorado em Filosofia pela PUC-Rio e pós-doutorado no Boston College e na UFMG. É professor associado do curso de Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina, tendo sido coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia nessa mesma universidade entre os anos de 2016 e 2019. Além de ser membro de sustentação do GTS de Heidegger e Filosofia Hermenêutica da ANPOF, e tem atuado principalmente nos seguintes temas: hermenêutica, ontologia, fenomenologia, retórica, filosofia da arte e filosofia da tecnologia. E organizou vários eventos, como o Simpósio Internacional Hermeneia, e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Boa tarde, professor. Eu sou a Maria. Boa tarde, ouvintes da Rádio Filó. E, bom, para começar, fale pra gente qual seria a sua história com a filosofia, como você iniciou na filosofia. Bom, eu iniciei ao acaso, né? Eu tive uma formação no ensino médio técnica e eu não fiquei muito contente com essa formação. Eu queria alguma coisa na área de humanas, não sabia muito bem o que era. Isso era final da década de 90, então a disciplina de filosofia era muito diferente naquela época, não havia em tantas escolas e lugares, então não se sabia. Eu, por exemplo, não tinha uma noção muito exata sobre o que significaria filosofia, não tinha estudado tanto sobre isso, mas eu tive alguma coisa no ensino médio e tive vontade de repente, me aprofundar nisso, ou nesse curso ou em História. Acabei optando em cima da hora por filosofia e, enfim, foi esse mais ou menos o caminho que me levou para a graduação. Na graduação eu comecei a me interessar de acordo com a trajetória dos professores da época, bastante por filosofia moderna, e, além disso, também por filosofia analítica, né? Já no finalzinho da graduação, eu entrei em contato com os autores que estudo até hoje em dia, mas isso bem no finalzinho, praticamente no último semestre de graduação, entrei em contato com hermenêutica, com Heidegger e Gadamer, né, que são os autores que estudo até hoje em dia, através de um outro autor que é da filosofia analítica, mais ou menos filosofia analítica, que é o Richard Rorty, um livro dele chamado Filosofia Espelho da Natureza. Então, lá no finalzinho desse livro, ele apontava uma perspectiva de 3 vias, que seriam vias que ele chama de filosofia edificante, que não é a metafísica tradicional, né, que busca construir um sistema ou baseada em verdades irrefutáveis, sólidas e qualquer coisa desse tipo, que é mais a perspectiva fundacionalista, né, principalmente moderna, mas desde a antiguidade, né? E ele apontava então o pragmatismo, né, do John Dewey, que eu também gostei bastante de estudar no finalzinho da graduação, a perspectiva da filosofia da linguagem, do segundo Wittgenstein, que também me interessou, mas quando eu comecei a ler sobre hermenêutica, né, que é sobre Heidegger e Gadamer, realmente me interessei mais, e na época eu entrei em contato com o meu futuro orientador de mestrado, que é o André Duarte. Ele, na época, ele me emprestou um livro, né? Tem que pensar que eram outros tempos, né? A internet estava caminhando ainda, né? Estava engatinhando, então ter acesso às fontes era uma questão decisiva, assim, né? Então, hoje em dia é mais fácil, eu menciono qualquer autor, a gente faz uma pesquisa, vai encontrar alguns artigos, né, em qualquer língua, enfim. Mas naquela época era muito diferente, né? Então, se você não tinha dinheiro, não conhecia as pessoas ou qualquer coisa assim, você não tinha acesso a conhecimento, não tinha acesso às coisas. E o André, na época, foi muito generoso e me emprestou um livro do Richard Palmer, chamado Hermenêutica. É uma espécie de introdução à hermenêutica, então eu entrei em contato com vários autores a partir desse livro, e dessa leitura eu nunca mais abandonei assim, a questão da hermenêutica, né? A questão da interpretação. Além desses desafios, né, que você já citou, quais seriam
outras dificuldades que você teve ao iniciar sua pesquisa, seus estudos? Bom, a minha vida ela sempre foi muito atribulada, né? Eu casei muito cedo, eu casei antes de entrar na universidade, então eu casei muito cedo, tive meu primeiro filho muito cedo, depois eu entrei na universidade, então eu já estava trabalhando, depois eu entrei na universidade, na época que eu terminei o mestrado, para o começo do doutorado, vieram gêmeos, então eu fiz meu doutorado com gêmeos, assim, um salário, tinha poucas aulas, enfim, né, lembrando de novo o contexto, assim, das aulas de filosofia naquela época, né, comecei nos anos 2000, então, ao mesmo tempo eu preferi dar aula do que ter bolsa na época, né, porque eu poderia ter optado também pela bolsa, eu consegui bolsa de mestrado, mas eu acabei optando na época pelas aulas também porque enfim a bolsa ia durar um tempo e as aulas de repente me davam um vínculo que permitia eu continuar no futuro, que foi o que aconteceu, né? Eu estava trabalhando numa faculdade particular lá em Curitiba na época, né? A Universidade Positivo, e aí eu fiquei 8, 9 anos até passar no concurso na UFSC, então foi bem importante ter ficado lá nessa época. Então, essa questão do trabalho ao mesmo tempo, principalmente um trabalho que não é da tua área, né? Quer dizer, você estuda filosofia, eu estudava filosofia de manhã, e à tarde e à noite eu trabalhava numa empresa, por exemplo, né? Então, isso por um tempo. Depois os meninos nasceram, né? Além do maior vieram gêmeos, então era muito atribulado, né? Então a gente acabou se separando, inclusive na época, então metade da semana eles passavam comigo, ou os dias de semana passavam comigo, depois final de semana com a mãe, enfim, né? Era um pouquinho complicado administrar todas essas coisas, então quando sobrava um tempinho, tinha que ler, tinha que fichar, tinha que fazer tudo no meio de um modo condensado, assim, em relação a essas coisas. Eu acho que, assim, do ponto de vista pessoal da vida, eu acho que eram essas maiores dificuldades. A questão econômica, para o aluno em geral, né, é sempre uma grande dificuldade, né, lidar com tudo isso. Essa angústia, né, que acredito que todo aluno tem, né, especialmente agora voltando de novo essa angústia, que é de saber do futuro, né? Quer dizer, de saber se, bom, vale a pena mesmo, eu estou aqui só no segundo ano, ainda falta sei lá quantos anos, quero fazer um mestrado, doutorado, será que vale a pena, não vale, quero ser professor, como que vai ser quando eu estiver em sala de aula? Então essas coisas aconteceram também comigo, né, então em alguns momentos, e deixa eu ver o que mais, eu acho que também dificuldades de conseguir material na época, correr atrás de línguas, né? Então todas essas coisas, né? Eu acho que foram dificuldades que ocorreram também naquele momento. Partindo para os filósofos que o senhor estuda, além do Levinas, quais são os filósofos ou teorias que influenciaram em sua formação? Então, o Levinas, ele foi um autor meio que tardio para mim. O começo de tudo foi com a hermenêutica mesmo, né? Então, quer dizer, claro, eu tive uma formação de graduação, estudei bastante filosofia política, estudei filosofia analítica, estudei várias coisas, mas assim, o que me capturou mesmo foi a hermenêutica por um tempo. Então, o meu estudo, vamos dizer assim, foi 50% Heidegger, 50% Gadamer. Eu estava muito interessado na questão da interpretação. Quer dizer, esses autores me apresentaram a ideia de que existir no mundo é interpretar o mundo. Então, isso permitia que eu pudesse falar e ver qualquer situação do mundo como algo dotado de sentido. Quer dizer, um objeto tem sentido, uma obra de arte tem sentido, mas uma conversa com alguém tem sentido, uma peça de roupa, algo deixado por outras gerações, qualquer coisa poderia ser interpretada e qualquer coisa poderia exigir de nós, né, uma tarefa de reconstrução ou de discussão daquele conteúdo.
isso é o que mais me fascinou, essa possibilidade de falar sobre a história, a possibilidade de falar sobre o que nós fazemos no mundo, né, e escutar as histórias dos outros e contar essas histórias também. Então isso me fascinou muito no início, né. Então, de um lado Heidegger, de outro lado Gadamer, para essa discussão. Mais adiante, eu fui entrando em contato com outros autores, inclusive autores que criticam essa tradição, né, como Derrida e Levinas. E eu percebi que Levinas, né, especialmente Levinas, assim, o Derrida também é bastante importante para mim, mas especialmente o Levinas, ele acrescentou algo que eu não encontrei nos outros autores, né, que é uma espécie de radicalidade ética, né, que é no sentido de que, bom, mas tudo bem, vivemos uns com os outros, etc., mas a minha relação com o outro ou com outra pessoa é uma relação que não é dada a partir de mim, mas é dada a partir do outro. E essa assimetria, ou seja, esse lugar que o outro tem, que não é visto como um igual, mas como aquele a quem eu devo tudo, né? Essa responsabilidade moral, eu não havia encontrado nenhum outro autor antes, né? Por exemplo, em Kant nós temos o imperativo categórico. O imperativo categórico manda que você trate todas as pessoas como iguais, né? Como sujeitos de direito, enfim, né? Como pessoa, né? Mas no Levinas é diferente. No Levinas, o outro, né, demanda tudo de mim, né? E por isso é interessante, porque o Levinas ele vai pensar, então, o outro, essa outra pessoa, a partir de, né, alguns conceitos que ele utiliza, que são categorias, assim, ou seja, imagens que trabalham essa ideia de uma falta, ou de um sofrimento, ou de um trauma, né? Ele utiliza para falar do outro, às vezes, da viúva, às vezes ele fala do estrangeiro, né? Então, ele usa essas imagens de alguém que sofreu uma perda, de alguém que não está no seu país, de alguém que, enfim, perdeu alguém amado, enfim, todas essas questões, justamente para falar do outro. Significa, a minha relação com o outro não é uma relação de igualdade, a minha relação com o outro é uma relação em que eu devo algo ao outro, eu tenho uma responsabilidade enorme com o outro por causa da imensidão que o outro é, da infinitude que o outro é, ele demanda de mim. E aí as coisas, né, mudaram para mim do ponto de vista da fenomenologia quando comecei a estudar um pouco mais o Levinas, então ele é um autor bastante importante. Além dessa questão, que gira mais em torno da fenomenologia, possivelmente, assim, eu diria que eu tenho mais dois ou três interesses, assim, bastante grandes, né? Um dos interesses é a filosofia da arte, né? Eu diferencio um pouco a filosofia da arte da estética, né? A estética num sentido clássico, é mais o estudo dos sentimentos estéticos, vamos dizer assim, o que é o belo, o que é o sublime. Então, são, digamos assim, discussões mais clássicas até a época moderna, né? E a filosofia da arte procura estudar a obra de arte, né? O que são as obras de arte, como interpretar essas obras de arte. Então tem uma relação com a hermenêutica também, mas tem autores que falam sobre isso que não são da hermenêutica, né? Então acho que é um outro campo também que eu me interessei bastante. Um outro campo, inclusive, que eu apresentei até num congresso internacional na semana passada, que foi o de filosofia da tecnologia, me interessa bastante também, porque nos estudos de hermenêutica e tudo mais, há um autor que é influenciado por hermenêutica, que chama Don Heide, mas ele realiza algo que ele chama de pós-fenomenologia. Por que pós-fenomenologia? Porque justamente ele diz que ele rejeita a ideia de intencionalidade da fenomenologia a partir dos aparatos tecnológicos. Então, de um modo geral, assim, para a fenomenologia, a intencionalidade significa o fato de que tudo aquilo que tem sentido para mim, ele é visado. Ou seja, eu viso essa garrafa d'água, eu viso essa mesa quando eu bato nela, eu viso essa folha de papel quando eu escrevo ela. Ou seja, eu intenciono alguma coisa, né? Eu objetivo alguma coisa. Só que o Don Heide,
procura mostrar que essa não é a única forma que a gente gera sentido no mundo, especialmente no mundo tecnológico, porque você vai lidar com, por exemplo, câmeras, você vai lidar com aparatos que produzem efeito na gente hoje em dia. Ou seja, nós também somos visados por essas coisas. E aí o nosso comportamento não é mais só o comportamento de uma consciência que visa coisas no mundo, mas ele é visado, né? Ele é visado por essas coisas, e isso provoca, então, relações de tipo diferentes, né? Então, por exemplo, né, só para pegar a coisa das câmeras, né? Hoje em dia, né, vocês são de uma geração em que as câmeras são algo absolutamente normal em todo recinto. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Apenas por exemplo, quando eu era mais novo, e apenas em alguns lugares, né, uns lugares que o pessoal tinha mais dinheiro, comprava câmera e botava lá. Hoje em dia, em todo lugar tem câmera. Hoje em dia, se você sai na rua, não é nenhum recinto, mas se você sai na rua, você é vigiado. O que isso significa? Obviamente, a gente não se comporta da mesma forma num lugar que é vigiado 100%, que é vigiado, e de um lugar que não é vigiado. A gente, mesmo que inconscientemente, a gente não se comporta e não faz as mesmas coisas que a gente faria, por exemplo, quando a gente está lá em casa e não tem câmera nenhuma, né? Então, o que significa isso? Mas tem outras coisas, né? Por exemplo, o celular tem GPS, né? O celular me manda para que direção eu vou. Veja, existe uma intencionalidade, existe uma coisa que vem das tecnologias agindo em mim, e não mais eu como dono das tecnologias, como era o paradigma até algumas décadas atrás, né? A tecnologia deveria servir o ser humano. Não é isso mais. Nós, de alguma maneira, né, somos aqueles que são também moldados pela tecnologia. Nós moldamos, por um lado, criamos coisas, mas, por outro lado, as coisas que a gente cria moldam nossos comportamentos, né? Por exemplo, qual o impacto dos telefones celulares, né, na vida das pessoas, digamos, em casa? As pessoas conversam mais, conversam menos? O que acontece? Né? Qual o impacto, por exemplo, na orientação espacial das pessoas na cidade, nomes de ruas, etc., a partir do telefone celular? Eu não lembro boa parte das ruas, os nomes e tudo mais. O Google me manda para que direção eu vou, etc. Né? Então vejam que a tecnologia não é só um resultado do que a gente faz, mas de alguma maneira nós também sofremos efeitos de coisas que nós construímos no mundo e que de repente são autônomos, né? Tipo, o celular manda fazer determinadas coisas, manda não, mas o celular me dirige para determinadas coisas, né? Um computador ou, enfim, aparelhos mais complexos, satélites, outras coisas assim, né? Então, acho que a filosofia da tecnologia também é um âmbito bem importante. E o último que eu gostaria de mencionar é a retórica, né? Que talvez seja o filhote de todos esses temas aí. Inclusive, eu estou, né, até como presidente da Sociedade de Retórica até o final desse ano. Nós teremos um evento lá em Florianópolis, né, em agosto. E a retórica, ela veio do Gadamer, na verdade, né, da hermenêutica, porque o Gadamer, dos autores que eu lia, foi o que chamou a atenção para a retórica. E eu não tinha muita ideia do que era retórica, né, até começar a pesquisar o que era isso, né, e o Gadamer foi um grande autor que me chamou a atenção para isso e fui buscando outros autores. Porque, em geral, nós temos a noção de que a retórica ela é uma espécie de manipulação discursiva, né? Isso é só retórica, né? Costuma-se dizer de uma maneira pejorativa. Mas a retórica, na verdade, ela é composta, vamos pensar no Aristóteles, por 3 elementos fundamentais. E, assim, entender a importância desses elementos é fundamental assim, para a gente entender quem nós somos enquanto atividade no mundo, né? Então, tem 3 elementos fundamentais para a retórica, para Aristóteles. O primeiro é o caráter, ou seja, podemos persuadir alguém de alguma coisa só pelo nosso caráter. Então, se alguém que habitualmente conta mentiras, obviamente, assim, antes dele abrir a boca, você já não vai ter muita inclinação a acreditar nele.
Agora, se é alguém que é uma pessoa honesta, que você já viu agindo de uma maneira honrada várias vezes, etc., você já tem uma inclinação a acreditar naquilo que ele fala. Não quer dizer que ele está falando a verdade, mas já existe uma inclinação, né, uma tendência de convencimento só pelo caráter da pessoa. Então, o caráter é um elemento fundamental, né? O outro elemento fundamental, obviamente, é o discurso, o logos, né? Então, a gente pode convencer alguém pelo discurso, né? Então, persuadir alguém pela palavra. Só que para a retórica não é apenas encontrar os argumentos, como normalmente a gente estuda na filosofia, é encontrar as palavras certas. E nisso a retórica aproxima a filosofia da poesia, por exemplo. Né, um poema, se você trocar as palavras por um sinônimo, não funciona o poema, não é isso? É a palavra certa no lugar certo, né? Digamos assim, nessa parte da frase, nessa parte né? Nesse trecho aqui, desse verso, né? Então, é a palavra certa no lugar certo. Isso serve tanto para a escrita quanto para a oratória. Então, aquele que sabe realizar um bom discurso, ele sabe encontrar a palavra certa para a plateia certa ou para o interlocutor certo. Não adianta, né, você falar de um jeito rebuscado se as pessoas não vão entender. Você tem que encontrar um modo correto de falar. Então, veja que a retórica está preocupada em fazer com que... Não está preocupada em manipular inicialmente, não é nada disso. Ela está preocupada em estudar como que a gente consegue fazer um sentido aparecer claramente para as outras pessoas, né? Você não faz um sentido se manifestar claramente se você não encontrar as palavras corretas, se não encontrar o modo correto na oportunidade certa. E o terceiro elemento fundamental são os afetos. A retórica mostra que, antes de toda essa discussão na filosofia contemporânea sobre afetos e tudo mais, a retórica lá no século V a.C., já falava do elemento do pathos, né? Ou seja, dos afetos, das paixões, emoções. Ou seja, persuadir alguém é mover alguém, ou comover alguém com algo. Então, eu tenho certeza absoluta que, sejam quais forem os autores que vocês estudam, ou os temas que vocês estudam, de alguma maneira foram aqueles autores, ou aqueles textos, ou aqueles professores que de alguma maneira mexeram com vocês, né? Ou seja, eram as palavras corretas, no momento correto, na disposição correta, e que gerou um sentimento correto, né? Um sentimento que foi impactante. Então, a retórica ela trabalha com esses temas, né? Ela evita tomar a linguagem apenas como uma linguagem objetiva, que você pode fazer cálculos ou qualquer coisa assim. Não, a linguagem ela move a gente, né? E a gente move as outras pessoas pela linguagem. E por isso a retórica é importante para mim, porque lá no começo, quando comecei a estudar hermenêutica, né? Para o Gadamer, a hermenêutica, a interpretar e estabelecer um diálogo. E aí eu retorno agora, depois de todo esse ciclo, né, lá no finalzinho, estudando retórica, novamente para a ideia do diálogo. E basicamente diálogo é uma pessoa movendo a outra, né? Eu digo uma coisa, outra pessoa responde outra, e por aí a gente vai um movendo o outro, né, tentando persuadir um ao outro. Né? E a gente sempre realiza isso, quer queira, quer não. Não é que a persuasão é algo proibido, pelo contrário, nós sempre fazemos isso. Quando nós fazemos uma pergunta, nós persuadimos. O nosso tom de voz já persuade. Se você está sendo intimidador ou se você está convidando alguém a responder a algo. Só pelo seu tom de voz já tem uma realização de um afeto aí. Né? Então, todos esses elementos, o estudo completo, né, digamos assim, da nossa comunicabilidade no mundo, um dos elementos que estuda isso é a retórica. Né? A hermenêutica também faz isso, outras também, né, outras correntes também fazem isso. Mas digamos que esses sejam os meus interesses principais. Né? Tá certo. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal da Rádio Filó, sou Francisco. E, professor, já levando em conta agora, mais para o lado do Levinas, né? Tem alguns conceitos básicos que a gente estuda na filosofia, mas o Levinas ele faz uma espécie de remodelagem, né? Começando justamente pelo princípio parte de totalidade e também de infinito. Uhum. Aí eu queria entender um pouco melhor e para o pessoal também compreender, que o senhor explicasse um pouco, né, sobre isso, sobre esses dois. Excelente. Então,
Toda essa questão, me parece, tem a ver com, não apenas, mas a gente poderia utilizar a filosofia do Heidegger para entender isso, a ontologia fundamental. A ontologia fundamental ela é uma ontologia da finitude, ou seja, ao contrário dos sistemas metafísicos tradicionais, né, que tentam pensar o ser de uma maneira eterna, algo imutável no tempo e universal, né? Então, por exemplo, você pensa em Aristóteles, né? O que é a essência de algo? A essência de algo é um algo universal, né, que tem uma característica específica, mas, enfim, é algo universal e, portanto, que dura no tempo. Só que o ser, a partir do jeito que o Heidegger nos apresenta, ele está relacionado, né, à nossa condição humana. Não é um ser imutável, não está, né, na teoria das formas lá de Platão ou na essência, ele não é algo imutável, né? O ser se diz de várias formas e o ser, ele, em relação ao ser humano, né, ele aparece de uma maneira histórica para nós. Então, o Heidegger, por exemplo, ele rejeita, né, justamente que a gente diga quem nós somos a partir de uma essência. A resposta fácil seria: somos um animal racional. É uma das definições clássicas da filosofia sobre o que é o ser humano. Somos um animal racional. Isso vale desde sempre e valeria para todo sempre e para todas as pessoas. O ponto do Heidegger isso não daria conta, né, de fazer a gente compreender o que significa ser. Porque, basicamente, o meu ser está em constante transformação. E o meu ser, ele importa para mim. Quer dizer, vamos dizer assim, eu tenho um projeto de escrever um livro. Ora, esse livro que eu vou escrever, ele não vai surgir amanhã, não vai surgir, sei lá, daqui a um mês, vai surgir daqui a um tempo, mas ele é um projeto, ele é algo lá para frente. Mas isso afeta o meu ser, isso afeta quem eu sou hoje em dia. Eu faço determinadas coisas hoje em dia, né? Eu tento reservar uma parte do meu tempo para as leituras do livro, etc., para a escrita, porque, enfim, tem a ver com esse projeto futuro. Assim nós fazemos com cada coisa, né? Cada um de nós tem seus projetos, né? Só que esses projetos, eles impactam no meu ser. Por outro lado, eu jamais teria um projeto de um livro se eu já não tivesse vivido determinadas coisas, se eu já não tivesse tido um passado que continua comigo, que me marca e que continua, né, enfim, atuante em mim. Ou seja, essa ideia de pensar o ser de uma maneira histórica e não de uma maneira eterna, imutável, ela é a revolução que o Heidegger traz para a filosofia. Então, toda a relação de interpretação assim, sobre quem nós somos para o Heidegger está num âmbito que é limitado, que é circunscrito à nossa finitude. Ou seja, a gente não pode falar, a gente está proibido de falar, segundo Heidegger, do ser humano em abstrato, do mundo em abstrato. Temos que falar desse ser humano, dessa pessoa, dessa outra pessoa, que estão situadas no tempo, estão vivendo nesse momento no Brasil, né, cada um com a sua bagagem histórica, cada um com seu horizonte de sentido. Então, isso, em ser e tempo, se chama totalidade. Há um horizonte de totalidade lá. O ponto do Levinas, quando ele escreve com o título Totalidade e Infinito, é justamente o seguinte: tudo bem, ele concorda com Heidegger em partes, toda essa parte é importante, só que isso é insuficiente para a gente entender como as relações éticas podem se dar. Ou seja, o Levinas talvez concordaria com Heidegger em partes, do ponto de vista assim, de alguns aspectos da ontologia. Ele poderia dizer, não, quando você fala de angústia está tudo certo, quando você fala da situação está tudo certo. Então, o Levinas concordaria com Heidegger em alguns pontos, concederia. Não concederia em outros, por exemplo, o conceito de fruição e tudo mais. Agora, no que eles divergeriam mesmo, né, no que eles divergem, é em relação à ética. Né? O Heidegger deixa bem claro que não está interessado em fazer uma ética, mas o Levinas deixa bem claro que ele está interessado unicamente em fazer uma ética. E aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque para o Levinas, se nós fizéssemos o mesmo esquema que Husserl e Heidegger fazem, ou seja, vamos falar em Husserl de uma consciência,
e depois dessa consciência nós vamos entender como existem outras consciências no mundo. Ou em Heidegger nós temos, né, uma estrutura que chama ser aí, ou Dasein, né, que somos nós, né, o ser humano, mas a partir disso nós vamos entender então que existe um elemento em nós que é o ser com os outros, ou seja, aparecem outras pessoas para mim no nosso cotidiano. O Levinas quer evitar esse caminho, porque veja que nos dois caminhos eu parti de mim. Só que toda vez que eu parto de mim para falar do outro, eu estou impondo o meu mundo sobre o outro. E aí que está a dificuldade para o Levinas. Se eu fizer isso, eu estou realizando o que ele chama de violência. Ou, mais radicalmente ainda, ele chama de assassínio, assassinato. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, né, pegar um exemplo, no campo de concentração, né, as pessoas presas no campo de concentração, elas são vistas como um outro? Não. Elas são simplesmente objetos, são coisas, são, sei lá, objetos de experimentos, ou são sub-raça, ou qualquer coisa assim. Eles não são vistos como um outro, ou outra pessoa, certo? Esse é o elemento crucial da coisa, porque o que acontece? Quando você tem o guarda lá que vai olhando para essas pessoas, mas não vendo que elas são outras pessoas, o que ele faz? Ele, de alguma maneira, absorve elas no entendimento dele, é assim que o mundo é, né? Ou a partir da perspectiva fascista ou da perspectiva nazista, ele integra essas pessoas nesse mundo, né? E ao integrar essas pessoas nesse mundo, essas pessoas perdem a sua alteridade, o caráter de ser outro ou de diferença. Elas passam a pertencer, elas passam a ser explicadas dentro daquilo que eu estou familiarizado, acostumado, né? Que é um pouco o que eu falei hoje de manhã, assim. Então, veja só, o Levinas, para evitar então que eu parta de mim mesmo e vá fazendo como que capturando coisas do mundo e arrastando para o meu horizonte, né? E assim realizando uma violência para todas essas outras pessoas que eu vou arrastando para o meu horizonte. Para evitar isso, o Levinas então rejeita a ideia de que nós devemos partir de nós mesmos, né? Como ponto de partida dessa ética. O ponto de partida dessa ética é sempre o outro. Esse é um ponto fundamental. E aí, esse outro, ele não é um outro igual a mim. Porque se eu tornar esse outro igual a mim, eu estou fazendo o que a metafísica sempre fez, que é de igualar. Se o outro é igual a mim, então eu penso, o outro pensa como eu, o outro tem uns valores similares aos meus, o outro tem a mesma cultura que a minha. Ou pior ainda, se o outro não tem a mesma cultura que a minha, então a cultura do outro não vale, aquilo não é cultura. Percebe? Então, esse é o perigo da coisa. O Levinas, então, o que ele faz? Para evitar isso, ele, então, começa com o seguinte conceito. O outro, ele vai utilizar um conceito que é estranho, mas ele vai dizer, o outro é Deus, o outro é o divino. Ou seja, o outro está numa posição de elevação ou de altura em relação a mim. O outro é sagrado, como se fosse assim, né? Eu não posso invadir o outro, eu não posso machucar o outro, não posso querer dominar o outro, capturar, controlar, etc. Né? O outro, ele tem que permanecer como o outro em qualquer relação que a gente estabeleça. Por isso, então, se o outro é algo de divino, né? Ele chama de epifania, o aparecimento do divino, né? Se o outro é algo de divino, o outro então traz consigo uma infinitude. E o que acontece? A infinitude, ao encontrar a totalidade, vamos traduzir os termos, né? A totalidade é o meu horizonte de compreensão, né? Eu olho para essa sala, eu sei perfeitamente, entendo perfeitamente cada coisa em seu lugar, e entendo o porquê dessas coisas. O computador aqui, a cadeira aqui, o quadro aqui, o que está escrito, por que as pessoas estão olhando para mim. Eu entendo tudo isso. Ou seja, esse é o âmbito da totalidade. Só que quando o outro entra... Quando eu entro em contato com o outro, no encontro com o outro, que é o termo que o Levinas usa, essa totalidade começa a se fragmentar. Porque é isso que acontece quando nós realizamos um encontro genuíno com o outro. Acontecem coisas inesperadas. Um exemplo clássico são os filhos. Não é
digamos assim, os pais com a mesma vida, ou enfim, o pai ou a mãe, enfim, com a mesma vida, e apenas mais uma criatura que se acopla lá e a vida continua igual. Não, a vida vira de ponta cabeça. Quando você entra numa relação com alguém, normalmente acontece isso também, né? Ou seja, toda pessoa que a gente conhece, de alguma forma, se a gente acolhe de fato a outra pessoa, está aberto para outra pessoa, ela vira o nosso mundo de ponta cabeça, né? Quer dizer, as coisas que a gente estava acostumado a fazer, as coisas que a gente estava acostumado a pensar, a gente vai ter que repensar, porque essa outra pessoa vai trazer coisas que eu não tinha pensado, que eu não tinha visto, que eu não tinha sequer imaginado. E é isso, essa ideia, é por isso que é infinito, né? Quer dizer, o outro, ele nunca vai se tornar uma mera coisa que vai se tornar parte do meu horizonte. É sempre alguém que vai produzir instabilidade, mas isso é importante. Agora, essa instabilidade, né, essa disrupção, ruptura, né, essas tensões, elas são importantes. O Levinas não vai querer eliminar isso. Querer eliminar isso é tornar tudo o mesmo, né, que é aquela palavra que eu usei hoje de manhã, né, o reino do mesmo. Os dois conceitos aí, o mesmo e o outro, né? Então, você elimina o outro, a alteridade, se você torna tudo o mesmo. Esse é o problema da coisa, né? Então, de um lado, totalidade, de outro, infinito. O infinito, ao penetrar, né, na totalidade, ela provoca essas rupturas, provoca, então, essas reviravoltas, né? Agora, nem sempre a alteridade encontra o caminho para chegar em quem nós somos, em cada um de nós, né? No mais das vezes, nós realizamos violências que impedem que o outro seja um outro. Isso acontece o tempo inteiro, seja no nível do dia a dia, assim, né? Às vezes, né, um colega, etc., nos conta alguma coisa, automaticamente a gente já interpreta da nossa forma e não escuta verdadeiramente o que o outro está dizendo. Então, você abafa a alteridade do outro, né, interpreta só do teu jeito. Mas, pior ainda, de uma maneira institucional. O governo faz isso. O governo acaba com diferenças, né? A gente estava falando do marco temporal, por exemplo, esse tipo de coisa. O governo também realiza necropolítica, acaba com diferenças, esse tipo de coisa, né? Então, isso ocorre o tempo inteiro. Por isso, né, para o Levinas, a coisa mais importante é justamente a ética. E a ética, o que é a ética, o comportamento ético para o Levinas? É o acolhimento desse outro, que significa acolher a infinitude que esse outro é, né? Não querer tornar ele um mero apêndice, né? Uma mera coisa integrada no meu sistema, né? Na minha totalidade. Não sei se foi muito claro, mas... Foi muito claro. Facilitou muita coisa. Professor, outra coisa que a gente também queria que você explicasse é essa parte que o Levinas chama de transcendência, e ele separa, né? Ele fala transascendência, né? Aí eu queria que você falasse um pouco também a respeito. Então, é interessante que eu falei assim, né, que o outro, para mim, o Levinas diz, né, ele fala para mim a partir de uma certa altura. Por que altura? Porque ele tem um elemento divino nele. Todo o outro, para o Levinas, né, em totalidade infinita pelo menos, ele é algo de divino. Por isso que ele fala para nós de uma certa altura, né, de um lugar elevado, vamos dizer assim. Então, por isso que esse termo é separado, transascendência, porque justamente o meu encontro com o outro é um encontro com algo que está acima de mim. E ele está acima de mim também no sentido de exigir de mim algo, que é basicamente a única frase que você tem que saber, né, do ponto de vista ético, que é o não me mate, né, não cometa assassínio, não cometa assassinato. Cometer assassinato, que nem no exemplo que eu estava dando do campo de concentração, não é pegar a arma e atirar. O assassinato começou antes lá do campo de concentração, quando o outro não foi visto como outro. Começa bem antes. E isso acontece conosco o tempo inteiro, né? Ou com as pessoas o tempo inteiro no mundo, né? Esse assassínio, né? É o fato de uma diferença ser negada, né? Quando essa diferença ela é negada em vista de uma generalidade, ocorre o assassínio aí. Então, essa transascendência significa justamente isso, esse movimento que eu tenho que fazer em relação ao outro, que é um movimento ético para o Levinas, que ele chama de acolhimento ou hospitalidade frente ao outro. É por isso que a gente estava falando hoje de manhã da casa,
Os dois termos que ele utiliza, acolhimento e hospitalidade, são termos referentes à casa, né? A casa, acolher alguém, ter um hóspede, né? E é justamente isso, né? Só que esse hóspede vai bagunçar a casa, né? Não tem como você receber alguém e querer que tudo fique igual. Esse é o ponto, né, que eu acho que é digno de atenção, assim. Então, a transcendência tem a ver com isso, com o lugar elevado do outro, com o caráter divino que o outro é, e por isso, né, digno desse comportamento ético, né, de um acolhimento. Certo. O professor tem uma parte do livro dele que ele diz o seguinte, a alteridade, ele começa a partir de mim, né? O senhor poderia explicar esse trecho? Assim? Sim, é interessante isso, né? Porque o Levinas, antes dele falar da relação ética com o outro propriamente, né? É claro, ele dá algumas pistas em totalidade infinito, né? Nos primeiros capítulos, mas assim, ele vai falar mesmo da relação ética bem depois, quando ele fala do rosto do outro e tudo mais. Agora, o que acontece, né? Ele passa uma boa parte falando do si, que é um pouco o que eu falei hoje de manhã, né? Veja, diferentemente de Heidegger, o si do Levinas vai trabalhar com outros elementos, né? Em Heidegger, por exemplo, Ser e Tempo começa com Heidegger, digamos assim, o Heidegger com utensílios, né? O meu mundo é o meu mundo com utensílios, assim mais ou menos que começa uma das primeiras discussões lá de Ser e Tempo. O mundo é o mundo dos utensílios. Só que em Levinas não. O mundo, o que é? O mundo é água, ar, terra, esse tipo de coisa que eles chamam de elemental, os elementais. Ou seja, são coisas infinitas. Né? Mesmo quando você está no mar, é algo que não acaba, né? Você sabe que acaba, mas assim, quando você está na frente do mar, é algo com uma imensidão. O ar, onde termina o ar? Onde termina a terra? Né? Então, a nossa primeira relação com o mundo, para o Levinas, é uma relação com esses elementos chamados com os elementais, né? E aí, a nossa primeira relação com eles não é uma relação de uso, né? A produção da garrafa, a produção do martelo, qualquer coisa assim. Mas é de alimentação, de alimentar-se, alegrar-se com o fato de que você respira, com o fato de que você corre, que você nada, que você encontra um alimento, né, degustar a coisa. Então, isso tudo o Levinas chama, né, ao longo do texto, de fruição. Nós fruímos o mundo primeiramente, ou seja, nós sentimos prazer com o mundo primeiramente. Não é o mundo, então, dos utensílios do Heidegger, bem diferente. Só que nesse mundo que nós fruímos, nós percebemos que há um futuro, ou seja, que a coisa não acaba, né? Os elementais, eles nos ensinam que o mundo não acaba quando eu pego a água do rio. Ainda existe água, ainda existe... E quando você olha o céu e ele escurece, você sabe que no dia seguinte vai amanhecer. Ou seja, o fato de que os elementais, né, eles não terminam e sempre te mostram um outro futuro, mostra que existe algo outro. Existe algo outro que não se encerra no teu mundo. E quando Levinas, então, mostra essa discussão, ele começa a chamar a atenção para o seguinte: bom, então eu percebo que o outro também é algo que não se esgota na minha fruição. Né? Na minha fruição está presente o outro, né, como aquele que é co-originário, né, em relação a mim, etc. Mas o outro ele vai aparecer para mim quando? Como alguém que tem necessidades, como alguém que eu devo algo, como alguém que eu tenho que me responsabilizar por, né? Por exemplo, uma criança ou alguém que está passando dificuldade, etc. Então, o outro ele aparece justamente nessa figura da fragilidade. O outro, para mim, é desde o início o frágil. Né? Agora, alguém pode pensar o inverso, né? Bom, mas e quando o outro é o criminoso, né? Vamos dizer assim, quando o outro é o fascista, por exemplo, né? Quando o outro quer exterminar uma raça inteira, quer exterminar uma classe inteira da população, né?
aí o Levinas ele vai pensar do ponto de vista de algo que ele chama de o terceiro, né? Ou seja, para alguém que realiza seus atos dessa forma, automaticamente quando ele se comporta dessa forma no mundo, ele se exclui da humanidade como se fosse dessa forma, sabe? Ele exime de mim a minha responsabilidade ética, porque justamente ele não é responsável com os outros, né? E aí, naquele momento, né, o Levinas ele fala de justiça, então, né, ele passa do termo da relação face a face, que é uma relação ética, para uma relação quase política, que é o termo da justiça. Quer dizer, eu não posso aceitar, né, mesmo que eu tenha assim, uma situação confortável de vida, eu não posso aceitar que alguém passe fome e que essa outra pessoa se satisfaça vendo ela passar fome, né? Então, para essa pessoa que se satisfaz vendo um outro ser violentado, eu não tenho mais obrigação moral, né? Eu tenho obrigação moral com aquele que está sendo fragilizado. Então, é sempre, né, sempre por mais fraco, né? Sempre por mais frágil. Certo. E o senhor falou aí várias vezes do termo ruptura. O que seria essa ruptura para o Levinas, né? Muito interessante. Veja, uma das coisas que me levou para o Levinas é justamente essa possibilidade da gente pensar a ruptura. Porque o meu estudo lá na hermenêutica, ele começa com Heidegger e Gadamer, e uma das críticas que é feita ao Gadamer é justamente que o Gadamer teria uma filosofia supostamente conservadora, ou seja, essa ideia de um diálogo infinito, parece que tudo se resolve no diálogo, então não há necessidade de rupturas, etc., né? Eu acho uma leitura equivocada do Gadamer, né? Mas, enfim, a gente pode deixar de lado ou conversar depois sobre isso. Mas eu fui entendendo a importância das rupturas com alguns autores que trabalham sobre isso. O Walter Benjamin, né? Derrida, Kierkegaard, o próprio Heidegger. Minha tese de doutorado foi sobre o novo em Heidegger, que é justamente pensar a noção de ruptura na história. Quando que passamos de uma época histórica para outra época histórica. Ou seja, quando que de repente a modernidade esgota tudo que ela tem para oferecer e você tem a contemporaneidade. Ou o mundo medieval esgota tudo que tem para oferecer e se transforma em outro paradigma, né? Então eu tentei pensar isso lá na minha tese de doutorado. Ou seja, eu já estava interessado em pensar essa relação entre tempo e ruptura, né? História e ruptura. No Levinas é interessante porque ele utiliza vários termos parecidos, eu não vou lembrar de todos agora, tá? Mas ele utiliza vários termos que têm a ver com a ruptura. E o mais chamativo deles é o termo trauma. Veja só, ele diz o seguinte, né, veja só, a minha relação com o outro é uma relação em que o outro sempre inaugura certas rupturas, porque senão tudo permaneceria o mesmo. Veja, eu tenho o meu horizonte de compreensão, vivi determinadas coisas, compreendo as coisas de tal maneira. Mas, se eu encontro o outro e nada se altera, tem alguma coisa errada. Quer dizer, provavelmente eu estou preso no meu mundo do mesmo, né, da mesma idade, e eu não estou, de alguma maneira, aberto, né, provavelmente eu não estou aberto ao caráter de alteridade do outro, né? Então, toda vez que existe uma alteridade, que eu encontro uma alteridade, essa alteridade provoca uma tensão em mim, faz com que aquilo as certas certezas que eu tinha, certos pressupostos, eu tenho que reavaliar. Esse é o fundamental, assim, da relação da alteridade. E o Levinas, ele acentua mais essa ideia de ruptura numa obra que vem depois de Totalidade Infinita, que se chama De Outro Modo que Ser, ou Outramente que Ser, né? Em que ele chama essa ruptura, ele chama de trauma, né? Trauma justamente por quê? Porque ele vai justamente no fundo de quem a gente é. Quer dizer, o outro, se eu realmente tenho um comportamento ético com o outro, eu deixo ele pervadir, assim, né, a minha identidade e transformar, né, por completo ou em grande parte quem eu sou,
né? Eu acho que os exemplos, eu dei o exemplo dos filhos, né? Os filhos fazem isso completamente, assim, né? Eles viram, assim, não só pela minha experiência pessoal, mas de várias pessoas, né? Que, assim, é como se após aquele momento, o encontro com aquela criança, ela tivesse tornado outra pessoa, né? E de fato quando tem essa receptividade, esse acolhimento do outro, né? Mas são várias situações, assim, não precisa ser um filho, mas pode ser um colega, pode ser alguém que você tem afeto, enfim, né? E aí, mas a ideia, o ponto é que o outro, quando ele aparece, enquanto o outro, ele provoca essa tensão, ele provoca essa ruptura, ele provoca, então, aquilo que o Levinas, sua obra posterior, vai chamar de trauma, né? Trauma por quê? Porque ele chacoalha a minha identidade, né? Assim, tudo seria bom para mim se a minha identidade nunca fosse posto em jogo, se eu só tivesse confirmação do mundo, tudo que eu penso é aquilo que o mundo é. Só que não é assim, o mundo me desmente, o outro me desmente o tempo inteiro. Aquilo que eu pensava, de repente eu tenho que repensar porque eu conversei com alguém ou porque aconteceu alguma coisa no mundo com alguém, eu tenho que repensar, né? Então, por isso, essa ideia do trauma, né? Da ruptura, que chacoalha a minha identidade. Para finalizar, fazendo a última pergunta, depois de a gente do senhor falar sobre o Levinas, quais contribuições filosóficas que você acha que ele traz? O Levinas? Eu acho que assim, eu acho que várias coisas. A mais óbvia, obviamente, claramente, é uma forma de ética que seja desdobrada a partir da fenomenologia. Eu acho que isso é uma contribuição fundamental, porque até então havia algumas dificuldades assim de se pensar então a relação ética e fenomenologia. E a ética dele é uma ética muito diferente das éticas tradicionais até então. Basicamente, você tinha um modelo aristotélico ou antigo, ainda platônico, enfim, né? E você tinha um modelo moderno, kantiano, principalmente, ou um modelo utilitarista. Só que a ética do Levinas não é nada disso. E ao não ser, pelo fato de que não é nada disso, o Levinas teve que criar uma metodologia para poder escrever uma ética que tivesse elementos fenomenológicos. E isso assim, genial, porque os fenomenólogos anteriores, eles não escreveram uma ética no sentido do Levinas. Você tem elementos sobre valores lá em Husserl, você tem um ou outro trecho do Heidegger que ele pensa a filosofia poética dele como ética. Você tem o Sartre, mas o Sartre ele está mais interessado no engajamento político, em outras coisas. Então, ética no sentido que o Levinas pensa é muito sui generis. Ele teve que elaborar todo um caminho para elaborar essa ética. Porque, basicamente, se você pegar, né, a totalidade de infinito, basicamente você tem assim, em boa parte do livro, você tem um livro de fenomenologia clássico. Quer dizer, como nós estamos no mundo inicialmente, quais são as nossas primeiras relações com as coisas, quais são as nossas relações com os outros, quais são os afetos mais importantes, quais são quais concepções da filosofia clássica devem ser criticadas. Então, você tem um livro de fenomenologia, digamos assim, tradicional. Só que o assunto é ético, né? Porque trata-se do rosto do outro, né? Quer dizer, desse elemento, né? Desse brilho, né? Que o outro né? Segundo o Levinas, né? Dessa epifania, desse aparecimento, né? De uma luz que vem do outro, né? Esse caráter divino de ser do outro. Eu acho que esse elemento metodológico, ele também é uma grande contribuição do Levinas, ou seja, de que existem outras maneiras de se escrever ética que não da forma aristotélica, nem da forma kantiana, nem da forma utilitarista, né? Mas
é possível elaborar também uma ética a partir de elementos de reflexões fenomenológicas. Eu acho que, por exemplo, o Paul Ricoeur faz isso, influenciado por Levinas também, né, ou em diálogo com Levinas. Agamben faz isso. Então, outros autores, né, fazem esse tipo de coisa, né, Merleau-Ponty. Então, eu acho que essas contribuições são bem importantes. E o Levinas, além dessas questões assim mais gerais, eu penso que o conceito de... Ele tem vários conceitos interessantes. Eu penso que, primeiro, né, pensar o outro como rosto é uma ideia judaica, né? Mas, enfim, ele traz para o mundo da filosofia, me parece assim, uma ideia fundamental, porque nós deixamos de lidar com o outro como algo impessoal. É sempre alguém que dirige o olhar para mim. E aí, todo olhar que é dirigido para mim, eu tenho que responder. E é isso, né? Quer dizer, o acolhimento justamente vem desse olhar que exige algo de mim. Ele chama de acusação, né? Ou seja, é um olhar que se dirige a mim e exige alguma resposta, né? A acusação no sentido dos modos de linguagem, lá, no modo acusativo. Ou seja, quando você escreve no modo acusativo, você meio que está respondendo a algo, né? Então, o fato de que essa palavra, né, visage, significa rosto, mas também o olhar, né, que se dirige a mim, então me parece que dá um elemento concreto para a minha experiência ética do que ficar falando sobre princípios morais ou qualquer coisa assim, né? Eu tenho a concretude do outro, da outra pessoa que se dirige a mim. Acho que esse é um elemento interessante. Outro elemento interessante é que o Levinas ele fala sobre temas por um viés fenomenológico que outros autores não falaram. Por exemplo, o cansaço, né? O Levinas, lá da existência ao existente, ele fala, por exemplo, do cansaço. Ele fala de como, por exemplo, né, eu tenho uma relação especial com o meu corpo no momento do cansaço. Eu estou nesse corpo, mas ao mesmo tempo eu não consigo executar o que eu quero e ao mesmo tempo o corpo se torna um fardo para mim, né? Isso acontece várias vezes, não só pelo cansaço físico, mas também pelo psicológico, né? Muitas vezes. Eu acho que o Levinas ele trabalha essas questões, ele é muito sensível a várias coisas que nos acomete, assim, né? E que não tem discussão, não tinha discussão na fenomenologia, né? Por exemplo, se tinha lá no Heidegger angústia, tédio, coisas desse tipo, mas você não tem uma filosofia do cansaço, né? Não tem esses outros elementos aí. Então, acho que essa é uma coisa interessante. Nessa mesma obra da existência ao existente, ele trabalha um outro conceito que é uma palavra em francês, que é il y a, que significa, é o verbo haver, né? Esse aqui é o a, né? Há algo, né? E aí é interessante porque se em Ser e Tempo o ser ele é doação, ou seja, luz, claridade, né? Ele revela as coisas para a gente, etc. De um modo geral falando isso, né? Em Levinas nós temos um elemento desse haver do mundo, né? de que algo no mundo se dá, mas é um algo ameaçador. E isso é interessante porque nós temos a experiência, né, desse ameaçador no cansaço, por exemplo, ou na noite, né, na escuridão da noite, ou no silêncio, né, infinito. Ou seja, temos uma relação com o mundo em que a gente está na insônia, que é outro exemplo que ele dá lá, né? Por exemplo, na insônia, né? Você quer dormir, você sabe que você deve dormir, mas você não consegue dormir. E aí o tempo se arrasta. Ou seja, é naquele momento que você percebe algo que o Levinas chama de ilha, ou seja, há um algo que não cessa e que acompanha a nossa existência. Quando a gente está se divertindo, a gente esquece desse arrastar da coisa, né? Mas quando a gente está cansado, ou quando a gente está com insônia, ou quando acontece um elemento, assim, um fenômeno, né, de exceção,
e rompe, né? E aí rompe e se mostra como fundo do mundo, digamos assim, um fundo oculto no mundo, né? Algo que a gente está sempre tentando tampar e tentando se ocupar para não ter que pensar sobre isso, né? A existência nesse sentido pro Levinas tem um elemento de fardo assim também, né? É claro, ela é alegria, né? A gente comentou totalidade e infinito, né? Ela é alegria, mas também ela traz um elemento assim de fardo, de peso, né, de algo que é difícil em algumas situações manter. Então, eu acho que a fenomenologia falar sobre essas questões é importante, não deixar só para a psicologia, né, mas tentar entender fenomenologicamente o que significa para a existência isso, né, quais os impactos disso, né. Eu acho que isso é importante e acho que a última coisa que eu chamaria a atenção assim, sobre o Levinas é algo que veio do Levinas, mas que se tornou mais famoso em Derrida, que é a noção de vestígio ou rastro, né? O que acontece? Pelo fato de que o outro, aí eu vou voltar à primeira pergunta, pelo fato de que o outro é infinito, o outro nunca pode ser contido no meu horizonte, ele é infinito. Então, o que eu tenho do outro? Apenas os rastros que ele vai deixando. Ou seja, sempre alguma coisa, algum fragmento, porque eu nunca tenho ele todo, né? Se eu tiver ele todo, significa que ele está incorporado no meu horizonte, no mesmo. Não é isso. O outro, pelo fato de ele ser infinito, ele sempre me escapa de alguma maneira. O que eu tenho do outro é apenas vestígios, né? Ou rastros. Então, essa noção me parece uma noção absolutamente assim, genial, né? Inclusive, na minha pesquisa atual, eu tenho trabalhado esse conceito, né? E o que é o vestígio, então? O vestígio é o fato de que por aqui passou alguém, né? Ou está alguém, mas que eu não consigo capturar completamente e que eu não posso tentar capturar completamente. Tudo que eu tenho das pessoas são seus rastros, né? São fragmentos do que elas são. Então, por exemplo, a nossa conversa aqui, certamente eu vou trazer comigo rastros de quem são vocês, através das perguntas de vocês, através da expressão de vocês, através de várias coisas, né? E vocês vão carregar essas coisas de mim de alguma forma, mas não sou eu totalmente. E nem um de vocês totalmente será, né, mantida em mim, né, na minha memória, apenas rastros. E isso eu acho uma ideia genial, por quê? Porque mantém o outro como outro, né, ou seja, sem fazer violência ao outro, e todo vestígio, todo rastro significa uma espécie de pista, uma espécie de indício de que alguém esteve aqui, né? Alguém esteve aqui, mas embora essa pessoa não esteja mais aqui, né, em algum momento a gente vai se despedir, essa ausência dela continue gerando efeitos, né? Ela é ausente, mas ela deixa vestígios, ela deixa rastros. Eu acho que isso é o mais fundamental, tentar pensar então os nossos rastros aí, né? E pensar os outros como deixando rastros pra gente também. Então, acho que eu iria por aí, eu acho que encerro com esse conceito que me parece assim, absolutamente crucial para entender os nossos tempos, né? Muito obrigado, professor. Foi um prazer ter o senhor aqui, certo? Além disso, só uma última pergunta, mas é mais técnica mesmo. Existe algum grupo de pesquisa atual sobre Levinas que a gente poderia entrar em contato, caso quisesse? Eu não sei, na verdade eu não sei. Eu não estou coordenando nenhum grupo de pesquisa atual, infelizmente, né? Enfim, teve a pandemia, mas antes da pandemia eu estava na coordenação da pós-graduação, então não estava tendo muito tempo para fazer as coisas. Mas, enfim, de repente a gente pode pensar alguma coisa também. Como vocês têm um grupo PET aqui, de repente a gente pode fazer um seminário, alguma coisa online também, né? Agora que eu estou voltando para a universidade, até o ano passado eu estava afastado para pós-doutorado, então de repente a gente pode combinar uma coisa juntos, né? Os alunos daqui e os alunos de lá, de repente. Pode ser. Acho que vai ser a cooperação é sempre bem-vinda.
Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter o senhor aqui também no evento. Aprendemos muito com o senhor. E é isso. Legal, obrigado pelo convite, tá? Estou à disposição de vocês, tá? Sempre que precisarem, sempre que precisarem, enfim, conversar sobre alguma coisa ou pedir informação sobre alguma coisa, no que eu puder ajudar, estou à disposição. É isso. Certo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada.